E aí, tudo bem? Na reflexão de hoje, eu queria ler um texto famoso, a gente sempre costuma falar sobre ele, e é o texto da queda. Mas eu queria abordar algo muito específico que me chamou a atenção na leitura de hoje. Lá em Gênesis 3, no versículo 6, diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Algo me chamou muito a atenção nesse texto. Repare que Eva, ao olhar para o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, percebeu que aquele fruto ele era desejável aos olhos, ou melhor, desejável ao paladar, atraente aos olhos e apto para dele se obter discernimento. Em algumas traduções você vai ter a palavra sabedoria. E foi exatamente isso que me chamou a atenção hoje. Um dos motivos pelos quais nós vivemos, nas circunstâncias em que nós vivemos, é porque Eva quis obter uma sabedoria de uma fonte ruim. E onde você tem obtido a sua sabedoria? Eu acho que essa é a pergunta do vídeo de hoje. Eva foi atrás de obter sabedoria através de descumprir um mandamento divino. E o problema não está apenas, como se não fosse suficiente, em tentar obter sabedoria através do descumprimento de um mandado divino. Eu acho que o problema maior está em achar que podemos ser sábios, apartados daquilo que Deus designa como sabedoria. A palavra de Deus diz que a loucura de Deus que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E nós ainda temos essa ideia de que podemos achar em quaisquer fontes que sejam sabedoria para a nossa vida, para guiar a nossa família, para executar os nossos trabalhos, para servir dentro da igreja, para sermos quem somos. Todo fruto de sabedoria que nós temos muitas vezes estão minados por uma fonte de sabedoria que não provém da ordenança divina e que, portanto, dentro dos seus meandres estão completamente corrompidas de desejos pecaminosos, de orientações pecaminosas e de um senso ainda mais refinado de querer que aqueles que dessa sabedoria se apropriam sejam considerados como Deus. A serpente, ao tentar enganar Adão e Eva, no caso, naquela ocasião específica apenas Eva, se vale de um argumento muito simples. Olha, Deus não quer que vocês comam porque ele sabe que no fundo, vocês vão ser igual a ele. E o erro de Eva foi achar que era sábio querer ser igual a Deus. A função básica de tudo aquilo que é criado é entender que ele nunca vai ser o seu criador. Por que as pessoas hoje, trazendo isso para um debate um pouco mais atual, por que as pessoas hoje têm tanto medo de inteligência artificial? Porque existem tantos gurus que falam contra a inteligência artificial e que fazem masterclass e cursos e não sei o que mais lá sobre os malefícios da inteligência artificial. Porque essas pessoas acreditam piamente, e aí eu não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, existem pessoas muito relevantes nos dois espectros, dessa ideia, mas acredita-se que a inteligência artificial pode vir a superar o homem, rebelando-se, algo como aquele filme Eu, Robô, estrelado pelo Will Smith. Mas o fato é que, ainda que a inteligência artificial se rebele contra o seu criador, que somos nós, seres humanos, não existe a menor possibilidade de que nós, seres humanos, prevaleçamos contra o Senhor. Após Eva tomar do fruto, comê-lo, e dar a Adão e comê-lo, Deus profere então sentenças de juízo sobre cada ser envolvido. Sobre a serpente, ela rastejará pelo resto de suas vidas e comerá pó até o fim dos seus dias. Sobre a mulher, ela dará dores em parto, e a sua descendência será contra a descendência da serpente. Sobre o homem, ele, além de ser expulso do jardim do Éden, além de perder a posição de domínio sobre a criação, de forma absoluta, ainda existe esse domínio, mas de forma limitada pelo pecado, ele vai obter o seu sustento através do seu próprio suor. A terra vai começar a ter espinhos e ervas daninhas, e ela não vai mais contribuir para que o homem sobreviva. Pelo contrário, por conta do pecado, o juízo de Deus é que a terra sofrerá, até mesmo para poder dar ao homem o fruto do seu próprio sustento. E
Tudo isso me chamou a atenção porque nós, como cristãos, sempre temos, ou melhor dizendo, deveríamos ter a intenção de querer aprender mais sobre Deus, de querer conhecer mais o Senhor. Mas muitas vezes a gente tenta obter isso através de coisas que não são mandamentos divinos, através de coisas que não são intimamente ligadas a Deus. Nós, como cristãos, insertos dentro de uma sociedade não cristã, adotamos, às vezes, muitas vezes sem perceber, ideologias que são completamente contrárias a Deus. Nós nos declaramos de esquerda, nós nos declaramos de direita, nós nos tornamos feministas, ou então nos tornamos adeptos do machismo, ou vamos para aquela red pill, ou então nós vamos pensar que trabalhar é sempre a forma correta de obter o seu sustento e demonizar aqueles que herdam alguma coisa, ou então nós vamos tentar viver às custas do trabalho do outro, sendo um eterno parasita na vida de alguém. Nós vamos aderir a outras ideologias que vão minando a soberania de Deus sobre nossas vidas, e quando nós vamos parar para ler a palavra e por ela ser lidos, nós percebemos que o nosso cristianismo não está completamente correspondente ao cristianismo que nós vemos na palavra de Deus e que de fato é o cristianismo que o Senhor deseja que sigamos. Eva buscou ter a sabedoria apartada de uma fonte que não era a fonte divina. A árvore do conhecimento do bem e do mal dava àquele que dela comesse o conhecimento do bem e do mal. O problema é que a consequência era uma morte. O que Deus nos chama para fazer hoje é tomar parte de um conhecimento do bem e do mal, mas cujo fim não é a morte, mas a vida. Salmos 2, diz assim, por isso, ó reis, versículo 10, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem um filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Veja, o salmista, aqui no capítulo 2 de Salmos, está falando sobre a fúria das nações, sobre como os reis se rebelam contra o Senhor e contra o seu escolhido. Né? Da mesmo modo em que Eva se rebelou contra Deus e contra o seu mandamento, hoje nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus e o seu escolhido, que é Cristo Jesus. A advertência de Deus e do salmista, portanto, valendo-se do... e a advertência de Deus, valendo-se do salmista, é de que a prudência dos reis está justamente em aceitar a eleição do Filho. A sabedoria que nós buscamos, nós não podemos obtê-la apartada de Deus. O conhecimento de Deus que buscamos, ele não pode ser obtido apartado de Deus. Eu acredito que para hoje nós precisamos entender melhor o cristianismo que nós afirmamos ter. Paulo, lá em Filipenses 3, dos versículos 19 ao 21, vai falar sobre aqueles que são inimigos da cruz. E Paulo, em certo momento, fala algo que é muito significativo. Ele diz que eles são adoradores do seu próprio ventre, eles são deuses do seu próprio ventre. São pessoas que estão completamente ligadas no seu próprio umbigo, que elas tornaram seus próprios desejos a função principal pela qual elas existem. Eva agiu da mesma maneira. Ela estava buscando sabedoria dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela achou aquele fruto agradável aos olhos e saboroso ao paladar. Houve antes, da parte de Eva, uma sobreposição da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, à vontade de Deus e à determinação que Deus havia dado anteriormente ao seu marido, e este, por sua vez, é passado a ela. E muitas vezes nós agimos dessa mesma forma. Colocamos os nossos desejos acima da vontade de Deus. Nós queremos uma resposta para a angústia da nossa dor. Nós queremos uma resposta para um problema que nós queremos resolver. E nós não buscamos essa resposta em Deus. Nós pegamos o nosso problema e olhamos onde na Bíblia esse problema se encaixa. E nós começamos a fazer uma teologia a partir da minha própria vontade, a partir da minha própria necessidade, ao invés de, em humildade, chegar a Deus e dizer, olha, eu estou necessitado disso, mas o Senhor, que é maior, que é divinamente superior e está sobre a minha vida e no controle da minha vida,
sabe o que eu realmente preciso. Hoje eu enxergo essa necessidade, mas e o Senhor, qual necessidade enxerga? E isso, através de oração, através de jejum, através de leitura da palavra, trará resposta aos verdadeiros anseios do nosso coração. Muitas vezes a gente quer apenas se agradar rapidamente com algo que seja palatável, ou encher os nossos olhos de algo que seja belo, ou a nossa mente de algum conhecimento importante. Mas no fundo, tudo isso está apenas nos levando para mais longe de Deus e nos colocando em um lugar onde o Senhor não é verdadeiramente aquele que governa os nossos corações. Nós não podemos ser deuses do nosso próprio ventre. E foi isso que nos trouxe aqui. E também não pode ser isso, né? Que vai nos levar para fora daqui. Que nós abracemos o Filho, o eleito de Deus. Que nós beijemos a sua face e nos refugiemos nele, a fim de que o Senhor nos dê a segurança de que naquele grande dia sejamos achados nele e recebamos a bênção final e eterna. Vinde, filhos do meu Pai, e entrem no meu descanso.